É um prazer enorme ter você aqui conosco para aprender um pouco mais da palavra do nosso bom Deus. Querido irmão, querida irmã, não quero me delongar aqui, mas quero agradecer profundamente a sua presença aqui conosco. Saiba que não existe sorte, não existe acaso. Existe apenas uma coisa: a influência do Espírito Santo. Se você está aqui nessa noite, neste horário, neste canal, sabe por quê? É porque o Espírito Santo esteve trabalhando na sua mente, no seu coração, desde que você acordou. E se você está aqui, é por influência dele. Deus tem um plano na sua vida. Creia nisso. E o meu desejo e a minha oração é que todos nós possamos sair daqui, dessa live, com o encontro com Cristo Jesus. Queridos irmãos, eu também quero agradecer aqui de modo especial a equipe que está se empenhando por essa transmissão. Eu agradeço o convite e vamos explorar um pouco mais da nossa palavra, a palavra de Deus. Peço que você abra a Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Jesus, narrado por Lucas, no capítulo 5. Evangelho de Jesus, narrado por Lucas, capítulo 5. Se você está na sua casa e você tem uma Bíblia aí perto de você, pegue ela. Sabe por quê? Nós temos que ser como os bereanos. Nós temos que conferir o texto bíblico que está lendo, que está sendo lido. Então, Evangelho de Jesus, narrado por Lucas, capítulo 5, a partir do verso 12 até o verso 16. E é nessa narrativa que nós iremos trabalhar a temática de hoje. E está escrito o seguinte: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse: Mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíram para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Amém. Queridos irmãos, a humanidade, ela se encontra sem esperança. Isso mesmo. Parece que essa minha afirmativa aqui é algo contraditório ou não, mas a humanidade se encontra sem esperança. Isso mesmo, sem esperança. Eu trabalho na comportagem, e a comportagem você tem contato com as pessoas diretamente e diariamente. E é interessante que, conversando com muitas pessoas, falando sobre a saúde física, falando sobre o desenvolvimento do mundo, as pessoas falam o seguinte: esse mundo não tem mais jeito. Eu estou desanimado da minha vida. Sabe por quê? Porque eu tenho esse problema, esse outro e esse aqui. As pessoas já não têm esperança. Fato é que, infelizmente, o número de suicídio tem crescido muito. Porque as pessoas não têm esperança. Veem o mundo como preto e branco, não tem cor a vida. Eu quero contar uma experiência, uma história que as pessoas contam para nós, para servir como analogia dessa questão. Conta-se uma história de que no interior de Nova York havia uma família unida, alegre. Sabe, algo aconteceu. Aquela família que era sempre alegre, que estava sempre unida, que o amor triunfava no lar. O pai sempre dizia: olha, filhos, e havia 2 filhos naquela casa, 2 adolescentes de 14 anos. E falava: filhos, olha, vocês podem brincar em qualquer lugar, façam o que vocês quiserem, mas tomem cuidado com uma coisa. E os filhos perguntavam: o que, pai? Com o carro, filho. Tome cuidado para que vocês não façam uma manobra ou apertem algo ali que vai quebrar ou prejudicar alguém. E os filhos estavam: tá bom, pai, tá bom. Mas você bem sabe que criança ou adolescente não escuta muito bem o seu pai. Então, o seu pai estava, uma certa tarde, num domingo, estava ali ajeitando algumas coisas no portão, colocando um óleozinho. E um dos filhos entrou no carro e apertou o freio de mão e desceu ele. E aquela casa havia uma rampa. Então o carro ele veio diretamente e pegou no pai, que estava de costa.
Aquele pai cai no chão e agora desmaia. O filho, desesperado, ele não sabe o que fazer, então ele começa a se afobar e ele faz uma coisa: eu vou fugir. Fugiu daquele cenário. Fugiu porque ele tinha medo do que as pessoas iriam falar. Fugiu porque ele tinha medo que sua mãe ia falar dele, ou que o seu pai iria dizer sobre ele. Sabe? Aquele filho fugiu. A mãe chegou naquele local, viu o carro em cima do seu marido, e ela logo ligou para o SAMU, para os médicos, e eles foram até ali, atenderam ele. E olha, no hospital, ele sofreu uma triste notícia. Uma notícia de que ele iria ficar, por toda a sua vida, paraplégico. Isso mesmo, paraplégico. Ele não iria mais conseguir andar. Não tinha muito mais dos seus movimentos que outrora tinha. E aquele filho, ele ficou com tanto medo e disse: olha, não vou contar para ninguém. E seguiu sua vida. Mas sua vida, que antes na sua família havia alegria, havia amor, havia felicidade, tudo se inverteu. Aquele filho agora carregava consigo um fardo. Aquele filho carregava consigo agora o fardo da culpa, o fardo da dor. Ele sabia o que ele havia cometido. E ele cresceu dessa forma. E dessa forma, infelizmente, as pessoas estão crescendo hoje em dia. As pessoas se encontram sem esperança. E o texto bíblico que nós lemos nos revela isso. O texto bíblico que nós lemos fala sobre um homem. Um homem que estava coberto de lepras. Um homem que se encontrava numa situação caótica. Um homem que ele não tinha mais esperança. As pessoas não davam esperança para ele. Ele mesmo não conseguia mais ver uma luz no fim do túnel. E, queridos irmãos, o texto que nós lemos aqui nos fala que em determinado momento, aquele homem escutou sobre um nome: Jesus. E esse nome pôde trazer para ele agora a luz da esperança. Isso mesmo, a luz da esperança. Jesus é a esperança do pecador. E ele pôde agora ter novamente a esperança. Ele pôde ter novamente o ânimo. Ele pôde agora ter a certeza que talvez a sua vida seria mudada. A sua história, que teria talvez um fim trágico, agora poderia ter um final feliz. As pessoas olhavam para aquele homem e falavam: ele está degradado, está caótica a sua situação. Mas Jesus pôde revertê-la. Jesus pôde limpá-lo. Jesus pôde purificá-lo. Queridos irmãos, mas a pergunta que eu quero fazer, e eu me faço comigo mesmo ao ler o texto bíblico, é: como nós podemos ser purificados? Como? Eu quero analisar com você à luz do texto bíblico. Primeiro, nós podemos ser purificados reconhecendo a nossa situação. Queridos irmãos, ele reconheceu a sua situação. Ele não ficou procurando desculpas. Olha, se eu estou com lepra, é por causa de ciclano, beltrano? Não. Ele reconheceu a situação. Ele sabia: olha, minha situação está terrível, está difícil. Fato é que no versículo 12, algo interessante que nos falaram, que ele chega até Jesus, não com o nariz em pé, não se ensoberbecendo. Ele chega até Jesus, sabe como? Se jogando ao chão, caindo por terra. Ele se prostrou perante Cristo, reconhecendo a sua miséria, reconhecendo a sua situação. E aqui eu quero perguntar a você: qual que era a situação daquele homem? Bom, no versículo 12 nos fala o seguinte: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Coberto. Perceba que Lucas, ele era evangelista, mas ele também era médico. Jesus, ele fez uma análise, Lucas fez uma análise sobre a situação física dele. Lucas chega e fala: olha, esse homem não estava com lepra. Olha, esse homem não estava apenas com um rastrozinho de doença. Não, Lucas fala o seguinte: ele estava coberto de lepra. Coberto. Nos mostrando que a situação daquele homem era grave. Era grave. Mas o que era a lepra?
A lepra, ela era uma doença que dava na pele. E aquela doença, ela poderia crescer muito. E aquela ferida ia crescendo, 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 e ficava algo... A carne poderia até mesmo ficar exposta na pele da pessoa. E quando isso acontecia, levantava o odor. As pessoas ficavam meio que horrorizadas pela situação de como a pessoa se encontrava. Veja o que a pena inspirada. A inspiração nos fala sobre a situação daquele homem. Desde todas as nações, página 200, fala o seguinte: a condição desse enfermo era repugnante. A doença fizera grandes estragos e era horrível ver seu corpo em decomposição. Ao avistá-lo, o povo recuou, apavorado. As pessoas na multidão se atropelavam para evitar o contato com ele. Alguns tentaram impedi-lo de se aproximar com Cristo, mas isso não foi possível. Veja como era a situação daquele homem. Ele teve que reconhecer isso. Ele teve que reconhecer que sua situação não era boa. Querido irmão, querida irmã, a lepra é um símbolo do pecado. Isso é claro. A lepra é um símbolo do pecado. E assim como aquele homem estava cheio de lepra, a lepra física, nós estamos cheios da lepra do pecado. Sim, do pecado. E se você, querido irmão e querida irmã, se você quer ser purificado por Cristo Jesus, uma coisa te é necessária. Você precisa reconhecer sua situação. Você precisa saber e confessar, chegar até Jesus, assim como esse homem, prostrando-se por terra, falar: Senhor, eu estou cheio de pecado. Senhor, não há nada justo em mim. Essa história nos revela claramente a justificação pela fé. Primeiro passo, nós precisamos reconhecer a nossa situação. E aquele homem, em segundo lugar, carregava consigo grandes feridas. Grandes feridas. Feridas do pecado. Aliás, feridas físicas. Mas nós, por vezes, ao flertarmos com o pecado, ao brincar com Satanás, ao cair nas ciladas dele, algo acontece. Nós podemos carregar feridas do pecado. Muitas pessoas carregam isso consigo mesmas. Querido irmão, querida irmã, Satanás ele vai te oferecer algo doce, mas que no final é amargo. Ele vai te oferecer algo prazeroso, mas que no final vai te trazer lágrimas. Não flerte com o pecado. O pecado ele causa destruição na vida do ser humano. Mas veja bem, querido irmão, querida irmã, nós precisamos entender algo mais sobre a situação daquele homem. Bom, aquele homem, ele estava afastado de sua família. Em Levítico capítulo 13, verso 46, nos fala que quando uma pessoa era achada com lepra, o arraial, a pessoa que a avistava, gritava: imundo, imundo. E aquela pessoa que estava coberta de lepra, ou com lepra, ela tinha que ser afastada. Afastada das pessoas. Então aquele homem se encontrava num local isolado. Ele estava cheio de lepra, feridas. As pessoas, os judeus, os sacerdotes daquela época, julgavam que quem tinha lepra era consequência do pecado. Então, imagine você agora. Se ponha no lugar deste homem. Imagine você agora, afastado de sua família, sem poder ver seus filhos, sem poder ter contato com seus pais, sem poder ter um afeto com sua família. Não por causa da distância, mas por causa de uma doença. Bom, a Covid-19, ela nos mostrou um pequeno exemplo do que esse homem passou. Por um momento, infelizmente, acabei contraindo essa doença da Covid, e eu tive que ficar isolado da minha família, eu tive que ficar isolado da minha igreja. E eu confesso aos irmãos, foi péssimo. Agora imagine este homem que estava há anos dessa forma. Há anos. Mas, em segundo lugar, então, em primeiro lugar, para nós sermos purificados, nós precisamos reconhecer a nossa situação. Em segundo lugar, nós precisamos reconhecer a fonte verdadeira. Aquele homem,
ele não foi nos sacerdotes. Aquele homem não foi nos feiticeiros da época. Aquele homem não foi pagar promessa. Não foi fazer algo, comprar talvez uma cura. Ele sabia de algo. A cura não estava no mundo. Ele não iria conseguir achar a cura no mundo, nas pessoas, nos objetos. Este homem, ele procurou a fonte verdadeira, que é Cristo Jesus. E, em primeiro lugar, eu quero destacar, ele se entregou a Jesus. Ele chega até Jesus no versículo 12 ainda, ele chega e fala, ele suplica a Jesus, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele entregou a sua situação a Jesus. Ele sabia que as pessoas não iriam conseguir resolver sua situação, mas somente Jesus iria conseguir. Querido irmão, querida irmã, eu quero fazer uma aplicação prática na minha e na sua vida. O pecado, você nunca irá alcançar o perdão do pecado por suas obras. Você nunca irá conseguir alcançar o perdão do pecado se confessando para o seu irmão, se confessando somente para o seu líder. Você nunca irá conseguir. É somente Jesus. Somente Jesus pode purificar você. E assim como este homem, você deve reconhecer a isso. Você deve buscar a fonte verdadeira. Você deve se ajoelhar e falar, Senhor Jesus, não vou encontrar a cura, o perdão em outros lugares, mas somente no Senhor. Somente em Ti que eu irei conseguir encontrar o perdão pelos meus pecados. Assim como este homem, nós assim o precisamos fazer. Mas em segundo lugar, nós precisamos, assim como este homem, acreditar no poder de Cristo Jesus. E isso nós podemos ver na sua própria afirmativa. Aquele homem, ele chega a Jesus e fala, tu podes purificar-me. Isso mesmo. Ele reconheceu a autoridade. Ele reconheceu o poder de Jesus Cristo. E nós precisamos, queridos irmãos, se quisermos ser purificados do pecado, da lepra do pecado, nós precisamos reconhecer e dizer, Senhor Jesus, o Senhor pode purificar-me. O Senhor pode transformar-me. O Senhor pode renovar a minha vida. Nós precisamos reconhecer isso, queridos irmãos, se quisermos ser purificados. Em terceiro lugar, nós precisamos aceitar esta purificação. Isso mesmo. Em primeiro lugar, você reconhece a sua situação. Em segundo lugar, você vai até a fonte verdadeira. Em terceiro lugar, você somente aceita. Essa narrativa nos demonstra de modo incrível a doutrina da justificação pela fé. Não é por minhas obras. Não é pelo meu poder. Não é porque há algo bom em mim. Mas porque Jesus, Ele pode. E Ele quer nos purificar. E, em primeiro lugar, o que me toca é o desejo de Jesus. Jesus, Ele quer trazer perdão e purificação. O verso 13, vamos reler o verso 13, nos fala o seguinte, e ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Jesus, Ele quer nos purificar. Jesus, Ele quer nos dar um novo começo. Em segundo lugar, Jesus, Ele se identifica com a humanidade. Há uma palavra que me chama a atenção. Tocou-lhe. Isso mesmo, tocou-lhe. Não sei se você já reparou nessa expressão, mas tocou-lhe. No contexto, essa palavra ela nos traz uma grande reflexão. Porque quem tocava num leproso ficava imundo. Era considerado imundo. E o que Jesus faz? Ele não se afasta daquele homem. As pessoas olharam para aquele homem, viram ele num estado de decomposição e cheirando mal, com muito odor. As pessoas fugiram, de acordo com a inspiração. Mas o que Jesus faz? Jesus não foge. Jesus não diz, fica longe de mim. Não, Jesus não faz isso. Jesus já chega até aquele homem e toca nele. Toca nele para purificar a ele.
Esse toque, ele simbolizava muita coisa. Esse toque simboliza que Jesus, assim como ele tocou naquele homem para purificar, Jesus teve que pisar nessa terra para trazer perdão à humanidade. Jesus, ele teve que tocar na raça humana. Ele teve que viver como nós vivemos. Ele sofreu, ele padeceu das mesmas coisas que eu e você padecemos. Jesus tocou-lhe. Jesus conhece a nossa situação. Querido irmão, querida irmã, não pense jamais que Cristo é alguém que está tão distante de você. Porque assim não é. Jesus é aquela pessoa que está ao seu lado, tocando, consolando você. É aquela pessoa que, e mesmo que os seus pais te neguem, mesmo que autoridades máximas falem, não há mais jeito para você, Jesus é aquele que chega até você, dá um abraço em você, toca em você e diz, filho, filha, há solução para o seu caso. Apenas se entregue a mim. Dessa forma, queridos irmãos, reconhecendo nossa situação, indo até a fonte verdadeira e aceitando o perdão, nós podemos ser purificados da lepra do pecado. Sabe aquela história que eu contei no começo? Permita-me finalizá-la. A história continua dizendo o seguinte: aquele jovem, ele cresceu. Agora ele era um adulto. O seu pai, cada dia que passava, ele ficava pior. Estava ali deitado na maca, agora no hospital. E seu filho, sabendo do seu estado, ouvindo aquilo que as pessoas já estavam dizendo, e ele já era um adulto, ele diz o seguinte: é hora de eu acertar as contas com meu pai. Eu tenho que abrir o meu coração para ele. Eu não posso mais carregar esse fardo na minha vida. Minha vida já está sendo triste demais. Ele vai até o seu pai, chega a ele, e seu pai ali, com os olhos um pouquinho abertos, fraco, ele diz o seguinte para o seu pai: papai, aquele dia, quando o senhor sofreu um acidente, não foi um acidente qualquer. Não foi um acidente. Foi minha culpa. Eu causei tudo aquilo, pai. Eu apertei aquele freio de mão, desci ele, e o carro desceu e pegou o senhor. Foi minha culpa. E pai, eu carreguei aquele fardo comigo durante anos. Eu fugi daquele cenário. Eu não tive coragem de contar para a mamãe e nem para qualquer outra pessoa. Eu vivi durante anos carregando esse fardo comigo. E a minha vida foi muito triste. E aquele pai abre os olhos agora e olha para o seu filho e diz o seguinte: meu querido filho, eu sempre soube que foi você. Você está mais do que perdoado. E naquele momento, aquele filho que carregava consigo outrora um fardo, agora se encontrava livre dele. Ele pôde agora ter uma nova vida, uma vida de alegria. A sua vida que era preto e branco, escura, agora ele pôde enxergar cores nela. Querido irmão, querida irmã, eu não sei como está a sua vida, não sei como você tem vivido, mas talvez você se identifique com este homem. Somente uma coisa você deve fazer. Você deve se entregar a Cristo Jesus. Você deve ir até a Ele e falar: Pai, eu estou errando. Pai, eu estou falhando. E eu estou aqui, Senhor, para me entregar aos teus braços de amor. E Cristo Jesus, Ele está disposto a te abraçar. Não somente te abraçar, mas te dar uma nova vida e um novo rumo. Que Deus te abençoe. Que todos nós possamos nos entregar a Cristo Jesus. Esse é o meu desejo e a minha oração. Amém. Eu quero pedir que você, querido internauta, neste momento, se você puder, se coloque de joelhos. Se você estiver no ônibus ou em casa ou atarefado, apenas feche os seus olhos. Vamos orar ao nosso bom Deus. Querido Pai que estás nos céus, santificado, honrado e bendito, Senhor, seja o teu santo nome para todo sempre. Pai amado, nós estamos aqui diante da tua presença, agradecidos
pela vida e por cada bênção concedida a nós até o presente momento. Senhor, por vezes nós estamos errando e falhando contigo a cada momento, Senhor. Nós, a cada momento, Senhor, estamos pecando, traindo e ferindo ao Senhor. Pai querido, queria te pedir a tua bênção sobre nós, a tua bênção sobre os teus filhinhos, ó Pai, que estão aqui escutando essa live. Que os teus filhinhos, ó Pai, possam se entregar a Ti, entregar o seu coração ao Senhor. Que eles possam, Pai, reconhecer a Ti como o único Salvador e intercessor. Que eles possam, Pai, ter um encontro contigo, um encontro verdadeiro. Ó Pai, venha abençoar o teu povo. Venha dar ânimo àqueles que estão desanimados. Venha dar fé àqueles que estão incrédulos. Venha dar, ó Pai, um norte para aqueles que se encontram perdidos. Perdoe os nossos pecados. Fique com os teus filhinhos no restante dessa semana. Nós te pedimos isso, não porque temos mérito, mas porque Cristo Jesus veio a essa terra e morreu por nós. E é no nome dele que eu oro. Amém.